Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estas pesquisas impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer mais sobre a pesquisa com serpentes feitas no CAV. Isso mesmo, se você tem medo de serpentes, veja, elas também têm o que temer. Nós vamos falar sobre doenças destes animais e também sobre um intercâmbio entre pesquisadores que envolve o CAV e parceria internacional. Neste mês de abril, o Centro de Diagnóstico Microbiológico Animal, o CEDIMA, aqui da UDESC Lages, recebeu a visita do professor Dr. Udo Hetzel, pesquisador na Universidade de Zurique, Suíça, na área de patologia veterinária. O professor Udo é biólogo e médico veterinário pela Universidade de Hannover, na Alemanha. Ele atuou 3 anos por lá. Já atuou também como patologista veterinário em Gießen, na Alemanha, Liverpool também, no Reino Unido, Helsinki, na Finlândia, e desde 2011 atua na Universidade de Zurique, na Suíça. Ele tem interesse e especialização em animais selvagens, animais de zoológico, trabalhando de preferência em doenças reptilianas, em estreita colaboração com o professor Jussi Repojoki, em Helsinki, na Finlândia. O professor Udo veio ao UDESC até o fim de abril, ficou todo este mês, para participar do projeto de doutorado em ciência, do doutorando em ciência animal, Anthony Brering, sobre a identificação de heptarrenavírus e bactérias comensais em serpentes do gênero Boa e Epicrates. Falei certo, Anthony? Sim. Já vou apresentar o Anthony aqui, ele já contribuindo no nosso programa. Bem certinho. Durante a permanência aqui do professor Udo, ele ministrou uma aula, inclusive, sobre estas infecções em serpentes. O Anthony, que a gente já ouviu aqui, é orientado pela professora Sandra Ferraz e co-orientado pelo professor Ubirajara Costa, ambos do CEDIMA, junto ali ao programa de pós-graduação em ciência animal. E o Anthony também é responsável pela cooperação e visita do Dr. Udo à instituição, aqui a UDESC de Lages. E então a gente vê aí o nome da UDESC de novo, envolvido com processos de internacionalização que a gente já falou aqui no programa. Além de estudante do doutorado aqui no CAV, o Anthony é graduado em medicina veterinária e também mestre em ciência animal aqui pela UDESC de Lages. Hoje o programa Minuto da Pesquisa recebe o professor Udo e o doutorando Anthony. Muito bem-vindos. Welcome, professor. Welcome. Thank you for having me. Anthony, muito bem-vindo. Obrigada, viu? Muito obrigado também. Obrigada porque é muito interessante a gente pensar que, tudo é digno de pesquisa. As pessoas podem ter uma aversão a cobras, serpentes, mas, elas são fundamentais também para muitas coisas. Inclusive, o próprio soro antiofídico não seria possível sem o estudo. Não é verdade, Anthony? Com toda certeza. Olha só, e antes de entrar em alguns dados sobre a pesquisa do Anthony, eu vou reconhecer aqui, como eu digo, que como talvez a maioria do nosso público ouvinte, eu também pouco sei ou pouco procurei saber sobre os males que atingem as cobras. A gente se preocupa, como sabemos, com o que elas podem causar para a gente, mas a pesquisa do Anthony olha justamente para doenças que atingem esses animais. Anthony, eu acho que quem deve entrar nesses dados é você mesmo. Por favor, nos traga uma ideia geral sobre a tua pesquisa e aí a gente vai conversando com o professor para saber como esses estudos se encontram, e como essa pesquisa evolui a partir dessa colaboração. Por favor. Ok, com certeza. Como a Carla falou, a gente não está muito atento às doenças que podem acometer as serpentes. As serpentes são animais essenciais para o nosso ecossistema.
Então, também, como a Carla falou, para a produção de soro antiofídico dos animais que são peçonhentos. Hoje a gente está trabalhando com animais que não são peçonhentos, então são jiboias arco-íris, a sucuri e assim por diante. São os boídeos no geral, que são acometidos pelo vírus que a gente está estudando, onde o professor Udo é pioneiro nesse tipo de pesquisa também. E, além disso, a gente vê várias outras doenças em cobras, né? É estranho quando a gente não tem um contato direto, mas cobras têm pneumonia, tem tumor, tem gastroenterite, tem diversas outras doenças que são comuns em outros animais também. Então, e elas são, como eu falei, essenciais para o ecossistema. Então, é sempre importante, cada dia mais, a gente saber mais delas, até porque acaba sendo complicado essa questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento de produção e diminuição de espaço delas também. Então, de extrema importância a gente saber o que está acontecendo com elas para a gente continuar construindo isso. E outro aspecto importante também é que cada vez mais esses animais aparecem em casa, não como invasão, né, mas como pet. Então, a comercialização desses animais está bem alta, e além de estar bem em alta, esses animais têm um alto valor agregado. Então, são animais que hoje, se a gente for pesquisar, vai encontrar por uma média de preço mais baixo, R$3.000, mas consegue encontrar animais por 15, 20 mil reais. Então, são animais que têm um valor agregado muito alto e que é muito importante para o comércio e para girar o próprio dinheiro dentro do Brasil também, né? Querendo ou não, é algo comercial também esses animais. Então, bom, é importante a gente estar por dentro para a gente continuar tratando esses animais da melhor forma possível e conseguir contribuir aí para preservação, para também questão comercial. E quando a gente pensar também, como a Carla falou ali, a gente também trabalha com bactérias, então pensar em saúde única também, porque a partir da hora que a gente traz esses animais para dentro de casa, assim como a gente traz cão, traz gato, traz ave, esses animais também têm bactérias que são comensais do próprio animal, e a gente acaba tendo uma transfaunação entre a gente e esses animais. Então, tanto a gente vê pesquisas aí em cavalos, em cachorros, aqui mesmo a gente trabalha também ali no CEDIMA com essa pesquisa também em outros tipos de animais, onde a gente vê essa transfaunação, bactérias que são do cavalo, ou do cachorro, ou do gato, podendo ser também bactérias comensais em seres humanos, e isso pode trazer alterações e resistência a antibióticos e por aí vai. Sim. Então, é de suma importância a gente ter todo esse... não é um único ponto específico, né? Acaba sendo algo mais amplo, assim. Sim. Bom, eu dei uma olhadinha aqui no projeto, o professor Bira compartilhou comigo, e, claro, você nos traz um contexto da importância dessa pesquisa, muito bem colocado e começando muito bem essa nossa conversa. E sobre a especificidade aí da tua pesquisa, eu trouxe o título, eu vou repetir aqui: Identificação de heptarrenavírus e bactérias comensais. Você já falou delas, né? Em serpentes do gênero Boi e Epicrates. O que você especificamente trabalha dentro desse estudo, Anthony? Onde é que você está com essa pesquisa hoje? A gente iniciou essa pesquisa no meu mestrado. A gente começou ela e foi onde a gente entrou em contato também com o professor Udo e todo o grupo de pesquisa dele, tá? Onde a gente identificou alguns animais com esse vírus, com o heptarrenavírus. Ele estava em animais que eram portadores de alguns tipos de neoplasias também, alguns tumores, e isso acabou deixando a gente bem intrigado entre a associação do vírus e a produção do tumor. Isso a gente ainda não conseguiu comprovar, a gente está na lida para tentar trabalhar com isso também, só que é algo muito específico e muito difícil da gente conseguir comprovar. Então a gente está nessa lida aí. E daí foi onde a gente continuou no trabalho para identificar e tentar saber qual é o heptarrenavírus que está rondando no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem muito essa pesquisa aqui no Brasil. É algo muito novo. O heptarrenavírus ele foi descrito pela primeira vez em 2012, 2013. Então, se sabe de algumas espécies que estão em outros lugares, como na Europa,
Se sabe de uma espécie que circula aqui, que foi uma pesquisa feita ali na URGS, mas não se sabe muito disso. Então, eu fiquei pensando aqui, Anthony, só o tempo que se leva para fazer uma vacina, mais de 10 anos às vezes, sim. Isso de 2012 para cá é ontem. Nada. Exatamente, né? Exatamente. Essa doença que a gente trabalha, que é uma doença do corpúsculo de inclusão, ela foi descrita pela primeira vez em 1970, só que não se sabia o que causava até 2012, 2013. Então foram 2 grupos de pesquisa que trabalharam paralelo, um para o grupo de pesquisa do professor Udo e um outro grupo de pesquisa, que acabaram chegando ao consenso, realmente é esse vírus que está causando isso. 40 anos para começar a mexer no assunto em termos científicos, né? Gente, a ciência se faz aos poucos e há muitas mãos, né, Anthony? E há muitas mãos. E agora é muito mais acentuada essa colaboração internacional. Que bom. Professor Udo, tell us... eu vou me esforçar aqui para fazer questões em inglês para o professor, mas vou traduzindo para o nosso ouvinte. A nossa dinâmica pode ser essa. E o Anthony vai trazer para a gente um apanhado da fala do professor, porque são aspectos técnicos que ele vai falar, e aí a gente vai entender melhor numa tradução do Anthony, certo? Professor Udo, tell us about your research with snakes till this moment, and how your studies make dialogue with the Anthony's research. Bom, eu perguntei para o professor sobre a sua pesquisa até o momento e também como estes estudos dialogam com a pesquisa do Anthony, certo? Professor, please tell us. Okay. This won't be that easy. Because I have studied biology. And most of my veterinarian colleagues were veterinary pathologists. When there was an animal which did not have fur, they called me because they didn't know what it was. So that is how you become a specialist within a short time of period, because you know a little bit because you studied biology and the others don't know nothing. Okay? So this is how it's all started. Apart from my interest in reptiles, that was nice, and always there. This kind of starting virus interactions, I should not be too scientific, but there is always a communication or an interaction between a virus, a bacterium, or anything, any pathogen, anything which can harm the cell or the organism later on. And for me, this is the most important bit of the research, because we want to study what happens when a pathogen, something which is bad for the cell, gets into a cell or onto a cell. That is an interesting communication between 2 different systems. How does it work? And with the Reptarina viruses, I mean, earlier, these viruses have been known since 1970, but nobody knew it was a virus. Some people thought it's like Bovid AIDS, snake AIDS, HIV infection, similar to what we found in humans. Other people said, maybe it's a prion, like BSE, things like that. Ooh, dangerous, infectious stuff anyway. But of course, for the breeders and for those people who have the cell, the snakes, and love it, when they lose a snake, it is not only a commercial problem, a monetary problem. It is also something emotional. It depends on how the people act with their snakes or interact with their snakes. Eu entendi em modo geral, assim, o professor... I think you should translate that now. If you can, se o Anthony puder, mas de modo geral, Anthony, me corrija se eu estiver errada. Pode trazer aspectos técnicos. E o que eu entendi, tem um ditado aqui no Brasil, o professor depois pode traduzir para ele, que é, em terra de cego quem tem o olho é rei. O professor falando assim sobre a pesquisa começar... sobre um tema que ninguém conhece, a pesquisa começa com alguém que estudou o início daquele conhecimento. Biologia. Ele falou assim, eu estudei biologia um pouquinho, e aí os meus colegas começaram a recorrer a mim. E aí ele virou o estudioso do tema. Há muitos anos, né, Anthony? Isso, décadas. E aí ele se interessa
pelo que eu entendi, pela maneira como o patógeno, ou seja, aquilo que causa uma doença no animal, chega na célula do animal. É tão básico, né? Mas isso, em relação às serpentes, pelo jeito não era visto. Por favor, Anthony. Não, mas é exatamente isso aí. Traga detalhes. Não, é exatamente isso aí. Hoje a gente, como o professor falou ali, essa interação do vírus ou dos patógenos com o próprio organismo, ele é muito difícil, né, de se saber. Não se tem direito noção de até onde vai, o que pode trazer para o animal e também toda a adaptação do animal. Se sabe da sintomatologia que ele acaba causando, mas como ele entrou ali, como ele se esconde do sistema imune, que isso aí é uma das coisas mais complicadas para a gente, acaba sendo a parte mais complicada e é a parte que o professor mais gosta de ir atrás de saber. Eu acho que é uma das mais importantes. E uma coisa também que me parece importante dizer, você falou sobre a sua pesquisa olhar para um vírus que causaria tumor nas serpentes, Sim. Isso? E o professor citou uma parte aí, uma tradução minha, livre, que o professor cita que a pesquisa, talvez não só, óbvio, sobre a própria serpente, mas sobre animais em geral, ela evolui na medida em que evolui a relação do ser humano com esse animal, não é? Exatamente. Se ele se torna um pet, existe uma questão emocional envolvida, um mercado, como tu falou, né, Anthony, que move esse tipo de estudo, dá importância, Sim. joga a luz ali. E aí, na medida em que esse animal passa a ser relevante para o ser humano, ele vira objeto de estudo. Então, eu comecei a pensar assim, eu mesma perdi uma cachorrinha para um tumor. Então, pense, um proprietário, né, um tutor de uma serpente, perdeu o seu animal para um tumor também. É triste. Então, Sim, com certeza. Faz muito sentido a sua pesquisa ter toda a relevância nesse contexto, né? Sim. Olha só, o professor está se esforçando também para divulgar a ciência aqui, porque eu entendi basicamente, thank you, porque a gente tem aqui no programa essa ideia, né, gente, de falar para que todos nós entendamos, né, sobre ciência. Que bom, o professor entendeu aqui a proposta. Sim. Vamos evoluir aqui. Essa pesquisa do professor, então, evolui... I asked you about how your studies make a dialogue with research of Anthony. Anthony's research. Então, eu perguntei para o professor a segunda parte, né, como essa pesquisa dele dialoga. Eu penso que ajuda demais a evolução do teu estudo, né, Anthony? Muito. Como esse vírus chega lá na célula, né? Sim. What do you say about this, professor? First of all, let me clarify a little bit more. I think we have three major aspects here. The first aspect is as I said, what is the interaction between the virus and the snake or the cell? The second aspect is, has that any impact on wild populations of snakes? That is a major question. And then we have a third aspect, which we could say is the more economic aspect. Yeah, because these snakes can be hundreds of euros or Swiss francs or whatever you want to call it, but they could be thousands. Yeah, so there is a commercial interest and a commercial impact, because when the snakes are sick, you can't sell them, or you shouldn't sell them, at least. I would say that like that. And that is one of the reasons, I think. Now we come back to your question, how Anthony approached us, because he saw from our papers, from our publications, that we are working with this kind of virus. So he saw some evidence there is a virus infection causing this inclusion body disease in the snakes. So that is the way he approached us. Nowadays it's easy. Email, Zoom meetings, and there you go. Yeah, and then all of a sudden you start talking and it becomes really interesting. Yeah, I understand. Well, Anthony, quer trazer detalhes, Anthony, já que fala direto com a tua pesquisa, né? Então, o que o professor falou aí foi da questão de que é tudo algo evolutivo, né? Então, ele traz ali a questão que ele tem interesse ali da interação, ele também traz a questão de que até onde isso aí pode ajudar também, da questão do valor comercial, e no final ele fala também sobre a questão de como que a gente chegou em toda essa interação, né, que foi através de troca de e-mails, conversas, através de reuniões, e
foi onde tudo chegou, onde estamos aqui, e o professor se disponibilizou através do interesse, né, também com a pesquisa, através do primeiro paper, como ele citou, o primeiro artigo, em vir para cá e a gente continuar isso, né? Que nem eu falei antes para vocês, a gente não tem muita noção de qual vírus circula por aqui, então é muito interessante que a gente descubra, e querendo ou não, algo a mais agora é que o professor também trabalha com cultivo celular, que é o que a gente usa para infectar as células, né? Que a gente precisa produzir o vírus para conseguir identificar que vírus que é. Uhum. Então, o professor ele fez o cultivo primário, que são células de serpente mesmo, que ele conseguiu isolar para poder fazer essa produção. Então, ele também é pioneiro nisso, ele conseguiu trazer esse material para cá para que a gente possa fazer esse tipo de pesquisa, porque sem isso também a gente não conseguiria fazer. Muito importante esse destaque, né, Anthony, do que especificamente é a tecnologia, podemos dizer, mais recente, resultante da pesquisa do professor. And I have a question about... vou fazer uma pergunta aqui, gente, sobre como é hoje, além dessa doença, por exemplo, a suspeita de que o tumor na serpente seja causado por esse vírus, é um estudo do Anthony, e o que mais é estudado em relação às serpentes na universidade do professor, e também se as cobras são pets por lá e no mundo, como é que está essa questão do animal, da cobra como pet. Professor, please, how is in your country and in the society of Swaziland, how is the condition of the snakes as pets? It's very common there? Yes, it is very common. Yes. Yeah, a lot of people have this type of snake. There are stories like, I got this snake as a baby when I married my husband. And now the woman is 75, 80 years old, and she still has the snake. It's a little bit like having a parrot, which gets very old. And so these people are emotionally definitely attached to their animals. And of course, they don't want them to be sick, and they don't want them to suffer. Yeah. How many time lives a snake? I think 30, 40 years can be easily achieved. 30 or 40. 30 ou 40 anos, gente, uma serpente vive. Yeah. Uau, é bastante. That's old. That's really old. And then they become bigger. That is one of the problems. When they are cute and babies, they are 70, 80 centimeters. When they get bigger, they are 2.5 meters. Eu pergunto agora para o professor se elas manifestam, os répteis em geral, tem uma crença de que o réptil não, ou uma ideia que corre, né, pelo menos de modo geral, assim, de que o réptil não manifesta sentimentos, ele não tem como se conectar ao dono assim como um cachorro ou um gato. É verdade isso, Anthony? It's true that reptiles don't make a connection, emotional connection with the people. You should ask the owners about that. I can just tell you because I'm just working with the dead snake. I can't tell you. No, I think I have seen cases where a boa constrictor lives free in the house, and she has a certain space on the sofa, and when you come as a guest and you sit on that space, that snake makes crystal clear, go away, this is my place. Like the dog who's sitting always on the same area of the sofa, the snake was the same. Wow. So it is difficult to judge for me, but a lot of people say they have a clear emotional and a clear relationship as you would have to a dog or a cat. Uau, o professor nos conta... Gente, olha, Anthony, me corrija se eu estiver errada. Pode falar. Mas assim, o que eu entendi é que a cobra, tanto quanto um cachorro, por exemplo, ela tem o seu lugar no sofá. Sim. Ela deixa claro, esse é o meu lugar. E ela é criadinha, solta em casa. Gente, que amor. Isso na realidade brasileira, criar solto em casa não é o mais comum, né? A gente geralmente aqui no Brasil tem a construção de terrários e em casa, mas sim, existe sim essa relação. Essa relação em répteis é vista em outros animais também. Jabutis, por exemplo, são extremamente afetuosos, eles esticam a cabeça para ganhar carinho. Então, sim, essa relação ela é construída e é vista por aí.
Não dá pra gente... Gente, quem tá pensando em ter um pet réptil aí, que tá nos ouvindo, encoraje-se. Eles têm sentimentos, Tem sim. O professor até fez uma brincadeira no início aqui, que ele dizia, olha, eu não posso te responder sobre isso porque eu estudo um animal morto. mas não, ele nos disse aí, bem interessante esse relato sobre a cobra. Quem tem aí uma cobra como pet, talvez possa até contribuir. A gente vai ter a publicação no Instagram, o Desk Lages, sobre este programa. Se você quiser comentar lá, é isso, a minha cobra, ela senta no sofá também. Conte aí pra gente o que o seu bichinho de estimação réptil aí faz, que manifesta o carinho dele por você. Bom, nós estamos indo para o fim dessa entrevista, que foi bem rápida e foi bem divertida. Apesar das cobras serem aparentemente algo que nos causa medo, é muito interessante saber da vida delas. Não sei se você tem mais alguma curiosidade, Anthony, que poderia nos trazer, o professor também. She asked about the other curiosities of the snakes, of the reptiles, about the emotionals. Or other aspects. I mean, you asked for the breeders, huh? That was one of your questions. And this breeding bit is a complete different story. I mean, these people have 50 to 200 snakes, a couple of breeding pairs. Yeah. And this is called commercial breeding. That means they just keep the animals in a very good body condition, in a very clean environment. And then once a year, they are put together for mating. And then you have 10, maybe sometimes 35 young animals, young snakes, out of one female snake. And they're giving birth. They're not laying eggs. So these baby snakes come out of the mother when they are born. So it's not egg-laying like birds or something. No, these snakes are life-bearing snakes, okay? And you might have a lot of babies. One snake could have 30, 35 babies. Uau, o professor nos conta que elas não vêm de ovos, assim como outros tantos répteis, correto? Isso. Como é que é isso, Anthony? Conta pra gente. A gente tem alguns tipos de reprodução, né? Os animais que a gente trabalha, que são os boídeos aqui do Brasil, como jiboias, como as epícrates, eles são animais que são vivíparos, né? Eles não têm a produção de ovos, então nasce assim como qualquer outro animal mamífero, no caso, né? Então a serpente sai da própria mãe, que nem ele falou. Tem criatórios comerciais aqui que tem uma quantidade gigante de animais. Aqui no Brasil, acho que um dos maiores que tem, ele tem cerca de 500, 600 animais adultos. E a cada ano, claro, eles fazem a reprodução anual ou às vezes a cada 2 anos, né? Dependendo, porque às vezes a fêmea ela precisa se recuperar para uma nova ninhada, né? Assim como em todos os outros animais. Então ela precisa ter ali a produção de nutrientes para ela, para que ela consiga aguentar toda a gestação. Afinal, as serpentes elas param de se alimentar durante toda a gestação, as fêmeas. Então são 4 meses que ela não se alimenta. Então é algo bem complicado para ela. Então ela precisa estar ali bem alimentada, né? Meu Deus, eu pensei comparei com o ser humano. Ainda dizem que a grávida come por 2. Entre as cobras é ao contrário. É ao contrário. Que loucura, Anthony. Elas param de se alimentar durante o período gestacional. Então elas precisam acumular bastante gordura, bastante nutriente durante todo esse período, porque ela precisa se manter e desenvolver todos os filhotes, né? Então ela faz planejamento familiar, porque ela sabe... Exatamente. Ela come, ela guarda a sua reserva e depois ela fica... Exatamente. Meio que esse é o cuidado dela, porque a partir da hora que os filhotes nascem, cada um vai pro seu lado. Ai, não tem nenhum período ali para cuidar, caminhar, nada. Que coisa, hein? Existem alguns relatos entre algumas fêmeas que ajudam a tirar eles da placenta, né? Da membrana que... eu vou chamar de placenta, não é bem uma placenta, mas enfim, para ficar mais fácil de entender, uma membrana que recobre eles e que elas acabam, algumas fêmeas, ajudando eles a romper na hora de nascer. Mas isso também são alguns relatos, não se tem total noção sobre isso. Sim. Bom, você citou a jiboia, né, que está no grupo de serpentes que você estuda. Exatamente. Que você falou da outra... A epícrates. A epícrates. Que animalzinho é esse, pra gente ter uma ideia? A gente chama popularmente de jiboia arco-íris.
tem bastante saída comercial desse animal também. É como se fosse uma jiboia, outro gênero, mas ela acaba que é menor e mais fácil de se manter em casa do que uma jiboia. Porque uma jiboia fêmea, por exemplo, como o professor falou, pode chegar a 3 metros, né? 3 metros, 3 metros e meio, uma jiboia fêmea. Já esses animais, as epícrides, elas acabam chegando um pouco menos, como 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. É mais vai viável. Variando. Mas é mais fácil de manter em casa. Para sentar no sofá, né? Exato, tem mais espaço. Que coisa, hein? Anthony, bom, para fecharmos mesmo, né, é interessante, se tu puder contribuir com a gente no sentido, uma curiosidade, o que é preciso para ter uma cobra hoje como pet no Brasil? Primeiramente, noção do animal que você está pegando, né? Tem que lembrar de que são animais que exigem cuidados muito específicos, são muito diferentes de mamíferos ou uma ave, por exemplo. São animais que a gente chama de ectotérmicos, ou seja, são animais que não produzem o próprio calor, assim como a gente. Então, eles estão sempre na mesma temperatura do ambiente. Aqui em Lages, por exemplo, é extremamente frio em algumas épocas do ano. Então, se tiver 5 graus, o animal vai estar a 5 graus. Para o organismo dele, muitas vezes não é interessante. Então, são animais que precisam de cuidados muito específicos, como, por exemplo, um aquecimento, seja por uma lâmpada térmica ou seja por uma pedra aquecida, um tapete térmico. Precisa de um substrato específico, umidade específica. São animais que vêm de diversos biomas, né, na natureza. Então, por exemplo, tem animais que são amazônicos, animais que são do cerrado, e cada um tem uma especificidade com relação à umidade que precisa, temperatura que precisa, porque na natureza ele estaria especificamente no local correto, né? Então ele conseguiria estar ali no ambiente ideal para ele, mas a gente tem que conseguir simular esse ambiente dentro da nossa casa. Sim. Então, por isso que é muito mais comum aqui no Brasil a gente acabar criando em terrários, que é mais fácil de controlar tanto a umidade quanto a temperatura, e também saber que a gente precisa conseguir alimento de boa procedência. E quando a gente fala alimento para serpente, a gente está falando principalmente de roedores, então ratos, camundongos, e que já tem comércio disso também, onde os animais são vendidos congelados e abatidos, inclusive a vácuo, onde você pode só manter eles guardados no seu freezer e descongelar na hora da alimentação. Isso também é uma curiosidade bem interessante para um público que não tem contato, mas sim, geralmente casa de quem tem serpente tem rato no congelador. Essa eu tive que rir também. Gente, que entrevista é essa? Tô me divertindo aqui. Isso é uma verdade. E tem que saber também que isso é importante, né? Um alimento de boa procedência para que tu não esteja trazendo... Afinal, esse animal ele não tem contato com patógenos externos, né? Tudo que ele tem contato é o que tu tá oferecendo para ele. Então, se tu oferece algo danoso, tu acaba trazendo isso para esse animal. Então, é sempre importante tudo isso. Então, é basicamente isso. É um cuidado bem extra que a gente tem com esse tipo de animal. Sim, é total responsabilidade. Não poderá culpar o bichinho, assim como o gato que passeia muitas vezes, que as pessoas não têm tela em casa, o gatinho passeia, ele comeu alguma coisa por aí. Não, é você que tem responsabilidade sobre o que o seu animal ingere. Então, exatamente. Atenção aí, responsabilidade afetiva também, mas sobretudo com essa questão de saúde. Professor, to finish the program, please tell us about your impressions about university, about Lages, about the people in Brazil. Eu perguntei, conte pra gente, professor, sobre quais são as suas impressões sobre a universidade, sobre Lages, sobre as pessoas aqui, por favor. Oh, that is a long question. So first of all, the university, I think it's impressive to me because everything is well organized, yeah? Everything works smoothly, and the people over here, they are so welcoming and warm coming. It's impressive. I mean, you just have to ask a question and everybody tries to help you. Of course, you quite often you hear, sorry, my English is not good, but I do understand a lot. Yeah, because people are not used to talk, but you can talk to them in English and they do understand you. The difficulty sometimes is
the response comes back in Portuguese, and I haven't got any Portuguese. Apart from good morning, good afternoon, and good night, I can say thank you. Yeah, that's it. But no, honestly, I mean, that was such a warm welcome here. And I mean, within a couple of days, I think Anthony and we just started to work together without any complications. Yeah, the Professor Bira was helpful. You could ask whatever you want for. It works. So there's not that much to complain about. Actually, the only thing which astonishes me a little bit is how much sugar is eaten in this country. Even for breakfast, there is cake with sugar, of course. Yeah. Yeah. And then in Europe, when you say goodbye, you shake hands, say goodbye, turn around and go. That never happens here. So here you say goodbye minimum 3 times. Yeah, it takes a lot of time before you actually can leave, because always people go back. And the first time it happened to me, I said goodbye, turned around and started walking, and my colleagues were still saying goodbye. Yeah. So I had to go back. Yeah? Like me to finish this program. That is a little bit like that. Yeah, no, but honestly, I feel very welcome here, and so far everything has worked perfectly. Let's see the results. We can tell you in a year's time what we found out, but that will take a little bit of time. Yeah. O professor nos diz que tudo correu muito bem, que as pessoas são super solícitas e que assim como eu e o Anthony, que, segundo o Anthony, né, eu acho que ele tem um inglês muito bom, mas segundo o Anthony, ele diz que não tem um inglês muito bom. As pessoas são super Anthony por aqui, super esforçadas para interagir. Já a pesquisa deles fluiu no primeiro dia, e aí o professor diz que faz uma pergunta e o português dele não é bom, mas ele faz em inglês. O brasileiro entende, dá seus pulos, né, como a gente diz. Sim. E responde, às vezes, com dificuldade, em português, geralmente. Aí o professor diz que não entende muito bem, mas que existe uma boa vontade geral do brasileiro, que a pesquisa... Bom, o professor Bira, queridíssimo, já veio aqui, nos deu entrevista, que o professor Bira é muito acessível também. Então tem toda uma receptividade aí que ele adorou. E ele critica o quanto de açúcar a gente come até no café da manhã. Ele diz assim, é bolinho no café da manhã. Eu não faço isso, professor. I don't make this. But in Brazil, yeah, it's frequent. Yeah. Então, é isso, né? Muito doce, muito açúcar. Bah, complicado. É. And, aí ele disse assim, ó, que é muito difícil dar tchau para as pessoas aqui. É que nem eu aqui dizendo, para finalizar o programa, para finalizar... Então todo mundo dá vários tchauz. E aí ele nunca sabe quando é que ele realmente vai embora. Porque as pessoas dão tchau para ele e voltam a conversar. É o carinho, é o abraço, né? É aquela proximidade que a gente tem no Brasil. Acho que é isso, né, Anthony? Exatamente isso. Sempre tem um assunto a mais. Vou emendar aqui. Bom, but I need to finish this program. I must say thank you very much, Professor Udo. Thank you. And I hope your research and other things in your life have so many success. Thank you. So many, no, much Thank success. Eu desejei muito sucesso para ele, para tudo na vida dele, as pesquisas, enfim, porque com a pesquisa sobre um tema como esse, a nossa vida evolui, não é? Entendermos mais sobre os animais que interagem conosco, não só nos causando doenças, né, como muitas vezes, ou até nos levando à morte, como algumas serpentes podem nos levar, mas elas também hoje são pets, são como filhos para muita gente. Então é importante entendê-las e essa pesquisa é muito importante. Anthony, muito obrigada a você também. Muito obrigado também, eu que agradeço a oportunidade. Muito sucesso. A gente deixa os contatos do CEDIMA, os teus, do professor, que vocês quiserem, por favor. Ok, o professor ele não tem Instagram, então não tem como seguir o professor no Instagram. Sim. A gente tem o Instagram do CEDIMA, que eu não lembro agora de cabeça. CEDIMA Cave, vamos checar aqui. Vamos checar. Pode dando teus outros contatos, e-mails, se tu quiser, enfim. Isso. Meu Instagram é @AnthonyBroering, que é meu nome mesmo. Anthony. Então é mais fácil. É mais fácil do CEDIMA, quem sabe? Broering. Exatamente. O do CEDIMA é @CEDIMACave mesmo. CEDIMA Cave. Exatamente. E aí vai ter acesso a ti porque tu está lá nas publicações. Exatamente. Né? Precisando de qualquer coisa, estamos aí abertos. O professor Udo também está aberto, muito acessível. Sim. Então, através de troca de e-mails é sempre possível. Isso é uma coisa muito importante, inclusive para os estudantes que ouvem a gente hoje, saber que é importante a gente
trocar esse contato, né? Muitas vezes a gente tem medo de entrar em contato, mas o pessoal lá fora é extremamente acessível e está afim também de estudar, de ir atrás e de pesquisar. Então, tem que ser um pouquinho cara de pau às vezes. É isso aí, porque uma coisa que é interessante e as pessoas às vezes não acham isso, tem aquela história do complexo de vira-lata, né? Exatamente. O estrangeiro, o pesquisador mesmo, o professor lá na universidade, lá fora, eles veem com muito bons olhos os brasileiros que procuram, que fazem esse contato. Nós somos conhecidos por sermos bastante disciplinados, não é, Anthony? Sim. E bem-vindos por causa mesmo desse nosso jeitinho brasileiro que o professor falou. A gente vai ficando na conversa e vai... Então, essa disponibilidade, essa amabilidade do brasileiro, sim, ela é reconhecida. Façam contato e, claro, sobretudo, como disse o Anthony, acessem Cedima Cave no Instagram. Bem fácil aí, você tem mais dados, tanto sobre o Cedima quanto sobre a pesquisa do Anthony mesmo. Tem ali todo um registro dessa passagem do professor durante o mês de abril e, claro, desses estudos do Anthony. Você ouviu? Eu agradeço muito, gente. Agora sim, tchau. Now, yeah. Bye, professor. Bye. Thanks a lot. Bye, thank you. Muito obrigada e obrigada a você também, nosso ouvinte, aí da 106.9. Você ouviu o Minuto da Pesquisa aqui na Rádio Desk FM Lages. Hoje fizemos e aí o programa alongou, né, gente? Todo um esforço para tanto o professor nos entender, quanto para você e eu aqui, todo mundo se entender nessa edição. Mas deu tudo certo, eu penso. Conhecemos aí hoje mais sobre a pesquisa com serpentes, desenvolvida no Centro de Ciências Agroveterinárias e também nessa integração. Hoje recebemos o professor Dr. Udo Hetzel, professor e pesquisador na Universidade de Zurique, na Suíça, na área de patologia veterinária. O professor é biólogo e médico veterinário pela Universidade de Hannover, na Alemanha, onde atuou durante 3 anos. Ele tem interesse e especialização em animais selvagens, animais de zoológico, trabalha de preferência em doenças reptilianas e falou muito bem aqui pra gente, até curiosidades, né, sobre as serpentes. Recebemos também o doutorando em ciência animal, Anthony Breuring. Falei certo, Anthony? Certo, isso aí mesmo. O Anthony diz que este é o @ dele no Instagram, mas é difícil soletrar. Então vai no Cedima Vai no Cedima que é mais fácil. Que você acha o Anthony lá também. Ele é graduado em medicina veterinária e mestre em ciência animal, também aqui pela UDESC Lages. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição, numa próxima edição, na próxima terça-feira, mas a reprise desta entrevista é nesta quarta-feira, às 8 da noite. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.